Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 6º Colóquio de Zoologia Cultural. Meu nome é Valdinei Melo, eu sou professor adjunto de Biologia do Colégio de Aplicação da UERJ e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre o trabalho que eu fiz para o programa Rádio Animal da Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM, chamado Era Uma Vez um Bicho na Rádio Animal. Esse foi um programa de rádio que contou numa série de 15 episódios sobre a zooliteratura, ou seja, a presença de animais nas histórias infantis. E você já parou para pensar que a gente tem essa presença animal desde dos nossos primeiros anos de vida, trazendo animais com certos arquétipos, com certas personificações, muitas vezes com atribuições humanas, e a gente vai levando aquilo ali para ao longo da nossa vida. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui nessa apresentação. É curioso como a linguagem humana ela não tem precisão de ter surgido. Ela pode ter surgido há 50 mil anos ou há 2 milhões de anos. Há muita ainda controvérsia na literatura científica sobre isso. E com isso há também controvérsia sobre qual foi a origem das histórias infantis. Né? Qual foi a primeira história infantil contada ou registrada. Porque a questão é que uma coisa é a gente levar essa cultura da fábula infantil oralmente apenas. Outra coisa é a gente conseguir registrar de uma forma escrita. Então muitas histórias acabaram se perdendo pela oralidade, porque só eram registradas pela oralidade, ou seja, uma geração contando para outra e contando para outra, e aquilo ali se repetindo. Isso foi perdido muitas vezes com a gente tendo certas culturas, certas sociedades extintas, sendo dizimadas, e muitas vezes aquelas histórias não ficaram registradas. O que a gente sabe é que os árabes, os vikings e os celtas eram alguns dos maiores contadores de histórias. E os livros modernos que a gente conhece para crianças, eles só vão surgir lá no século XVIII. E basicamente eles eram escritos e editados para ensinar o abecedário e também trazer lições de conduta social, moral, ética, etc. E é claro que a presença animal estava em muitos desses livros. Né? Essas fábulas com lições de morais muitas vezes traziam simbolismos e arquétipos de animais. Vamos ver um pouco sobre isso? Por exemplo, quando a gente fala do Pequeno Príncipe, que é o livro mais traduzido do mundo desde que foi publicada a sua primeira versão, em 1943. Ele traz um co-protagonista, que é uma raposa vermelha, né, inspirada na espécie Vulpes vulpes, e essa raposa traz um arquétipo pra gente de sabedoria, de sapiência, de sempre trazer um caminho sábio, sempre trazer um conhecimento, uma reflexão pro protagonista da história. Então esse é um tipo de estereótipo, né, ou de arquétipo, que vem com a raposa e a gente acaba crescendo com aquela imagem da raposa. Ou muitas vezes a gente acaba crescendo com uma fábula que traz uma imagem da raposa que é meramente a ladra de galinhas. A raposa que é esperta, quer ser sempre a malandra, e nesse caso aqui a gente tem toda uma visão diferenciada, né, da raposa, uma raposa totalmente sábia. A gente tem também a história dos três porquinhos, que traz não só os três porcos na história, né, na zooliteratura, como também a figura do lobo mau, né, enraizada ali, que vai se repetir também em Chapeuzinho Vermelho. Essa é uma fábula britânica que vai aparecer lá na era vitoriana, em 1840, né, do James Hallow Phillips. E essa história vai ser repetida lá nos anos 30, em 1933, com a Disney trazendo uma série de fábulas chamada de Silly Symphony, e aí vai dar sempre Silly Symphony e o nome da fábula que vem, né, no caso aqui dos três porquinhos, vai falar de Chapeuzinho Vermelho, vai falar de diversas outras. Isso traz uma popularidade para a zooliteratura, né, uma maior evidência desses animais que estão permeando a nossa infância e trazendo diversas lições. E vai ter uma nova versão dessa história dos três porquinhos, que é num livro chamado A Verdadeira História dos Três Porquinhos, contada na versão do lobo. Ou seja, eu deixo de ter um lobo mau, né, que faz maldades, quer derrubar a casa dos porquinhos, para eu ter um lobo vitimizado. Um lobo que, na verdade, foi vítima de uma marmota, de uma arapuca dos porcos. Isso é bem interessante, que muda totalmente a visão na zooliteratura sobre esses lobos. E vamos lá, a gente vai ter aqui em seguida Alice no País das Maravilhas. Então são personagens impossíveis lá do britânico Lewis Carroll de 1865
em que ele vai fazer um passeio pelo rio Tâmisa e acaba tendo um brainstorm, né, ideias para contar essa história aí totalmente fictícia. Mas a gente tem vários estereótipos animais. Por exemplo, o gato de Cheshire, que é aquele gato que volatiliza. A gente tem o coelho que está sempre atrasado, aquela visão do coelho sempre correndo, né? E a gente tem também a lagarta que fuma um narguilé. E aí na história da Rádio Animal a gente faz um paralelo, faz uma brincadeira com as lagartas da América Central que se alimentam de folhas de tabaco, pegam aquela folha de tabaco, né, a nicotina, né, que consomem mais de 6 vezes a dose que seria letal para um humano. E elas usam essa nicotina para repelir o seu predador, que é a aranha-lobo. Né? Então a gente faz uma brincadeira com a aranha que se alimenta do tabaco, com a lagarta que se alimenta do tabaco, com a lagarta que fuma, né, na história de Alice. A gente tem também Rudolf, a rena do nariz vermelho, que é explicada aqui que o nariz dessa rena ele vai ter vasos sanguíneos mais expostos, isso deixa o nariz mais avermelhado, é como a gente conta na curiosidade do episódio da Rádio Animal, mas na verdade sabendo que o Natal tá cheio de referências animais, né? Desde que a gente é criança a gente ouve falar sobre a rena, tem o peru, tem o chester, tem os animais de presépio, né? O burro, a vaca, a ovelha, por exemplo. Então tem aí várias referências de estereótipos e arquétipos animais. E a gente tem também o rei das fábulas, Esopo, que foi um escravo grego que criou dezenas de fábulas infantis e a grande maioria delas a gente conhece hoje. Por exemplo, a cigarra e a formiga, que a cigarra é preguiçosa, a formiga é trabalhadora. Muitas vezes essa história foi contada como o gafanhoto. Aí a gente tem aí uma virada, né, na zoologia. Na verdade, esse animal provavelmente foi mal identificado e aí a gente vai contando ao longo dos séculos, ora como gafanhoto, ora como uma cigarra. A gente também tem a história da raposa e o corvo, que muda a visão da raposa, por exemplo, na Raposa e as Uvas. Na Raposa e as Uvas, a raposa é mais preguiçosa, ela dá uma desculpa qualquer para não ir atrás daquelas uvas. Aquelas uvas não são para mim. Tem uma visão arrogante da raposa. E por outro lado, na Raposa e o Corvo, é uma raposa mais esperta, mais malandra. Tem a lebre e a tartaruga. A lebre é sempre rápida, mais uma vez, igual na Alice, País das Maravilhas. E a tartaruga é sempre lenta. E a gente tem também as histórias da galinha e os ovos de ouro, que já tiveram aí várias versões. Então a gente tem aí sempre animais dentro da literatura. E no Brasil a gente tem o Luiz da Câmara Cascudo como uma grande referência no folclore brasileiro, por exemplo, com a história da Festa no Céu, com várias referências animais. A gente tem também lendas indígenas, por exemplo, do Urutau, do Irapuru e da Matinta Pereira, que vai originar lá em Último Grau a história do Saci Pererê, numa grande virada de palavras. Enquanto o sertanejo está ouvindo uma coisa, ele acaba propagando outra. Matinta Pereira, Matita Pereira, Mati Pererê, Saci Pererê. Essa é mais ou menos a história da evolução dessa palavra até chegar na história do Saci Pererê. Então, são lendas aqui que são orais, a gente não tem registros, né, escritos, até agora que a gente tem os livros mais modernos, né, mas essas histórias aí vão ou se perdendo ou sendo modificadas conforme o ouvido da pessoa que vai levando para a região central do Brasil. E essas histórias também colaboram na conservação de espécies. Quando a gente está falando de um animal que, por exemplo, é sagrado, ou que é ligado à bruxaria, ou que é ligado a alguma lenda que exige respeito àquela figura do animal, muitas vezes a pessoa que culturalmente foi criada com aquela história, ela vai respeitar o animal e vai conservar e vai manter aquele animal ali na natureza intacto, em perfeito estado. A zooliteratura resiste e ainda bem. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Aproveitem bastante aqui o evento e nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço!